Olá pessoal, tudo bem? Tô colocando aqui o assunto já para deixar fixado. Vou aguardar aí a minha convidada. Hoje eu tô com a Lucinara Costa. Lucinara Costa, ela entende tudo aí da área da sexologia, daí a terapeuta, né, também. Foi minha coach, né, coach de relacionamento. E a gente vai falar um pouquinho aí essa questão do emagrecimento influenciando no desejo sexual, né? Nessa questão dos relacionamentos, tanto para solteiros quanto para os casados. Vou aguardar a Lu me chamar aí. Enquanto isso, vou avisar o pessoal aqui que a gente já está online. E se você está aqui, chama o pessoal aí também. Chama todo mundo aí. Hoje o assunto é bem bacana, né? Todo dia a gente tem assunto bacana, né? Mas esse é bem especial, porque a Lu a gente tem uma parceria aí, né? Como eu falei, eu já fui coach dela aí também. E eu tenho certeza que esse assunto vai trazer aí mais conhecimento também aí nessa terça-feira. Toda terça-feira a gente tem um convidado. Semana que vem vamos ter o Eve Torres novamente. Tudo bem, pessoal? Oi, Duda. Oi, Fábio. Vamos chegando aí. Só tô aguardando aqui a Lu entrar pra gente trabalhar aí o quanto que interfere, né, na questão do desejo sexual, o emagrecimento, né? O quanto que é importante, o quanto que interfere. Será que o homem percebe tanto? Será que como que a gente reage aí na questão do comportamento, né? Então tô aguardando a Lu aí. Não sei se ela já tá por aí. Vamos aguardar ela chegar. E vocês, como que estão, gente? Tudo certo? Tudo bem com vocês? Tudo ok? Ah, agora entrou aí a minha convidada já. A Lu. Me manda aí o convite, Lu. Deixa eu ver se eu. Tá. Te mandei o convite. Só, só aceitar aí, Lu. Deixa eu organizar bem minha câmera aqui. Tudo bom? Oi, Tudo bom, amore? tudo bem contigo? Tudo certo, graças a Deus. E aí, vamos a mais uma live, então, com esse assunto aí Vamos lá. é um assunto que dá o que Vamos. falar, né, Lu? Sempre que fala em desejo sexual, né, dessa questão das vontades, né, principalmente agora também, né, aí com toda essa questão do isolamento, né, então isso. É. E aí vem aquela coisa assim, né? Eu digo que existem duas vertentes, né? Já vou dar o espaço aí para te apresentar. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite, Obrigada. primeiramente, né? Eu estava aqui falando, né? A Lu foi minha coach. A gente teve um trabalho bem bacana ano passado, né? Então foi onde a gente acabou se aproximando mais. E uma coisa que eu estava conversando com a Lu, gente, é que assim, ó, hoje os meus coaches, quando eles chegam para fazer uma transformação, existem o que a gente chama de propósito, né, Lu? Aquilo que realmente faz sentido, o porquê de perder peso e tal. E uma coisa que eu identifiquei, e por isso veio a curiosidade do tema, é que para quem está casado, o casal em si, o emagrecimento ele tem vários propósitos, mas parece que não tem uma importância para o outro, do tipo assim, não. Então eu queria falar assim, na verdade, que são dois polos, digamos assim, né? Porque não ter esse. Não estou dizendo a questão estética somente, estamos falando de saúde. Mas o que eu quero que tu fale, né? Tanto essa questão do não ter tanto preocupação assim em estar bem para o outro, que naquele momento, tipo, não tem nada, e às vezes, né, o outro lado tá ali se esforçando, que isso acontece também, né? Um só do casal corre atrás, quer estar bem para outra pessoa, mas não percebe que a pessoa faz isso para ela, o quanto que isso pode interferir.
e ao mesmo tempo uma outra vertente do solteiro que fica com esse receio da conquista quando inicia às vezes o programa de emagrecimento, um dos motivos é porque eu quero, né, conhecer alguém, eu quero então assim, existem dois polos bem opostos, né? E eu queria que a gente falasse assim um pouco nesse primeiro. Tem outras perguntinhas ali, mas a gente falar Tá. primeiro do quanto que é importante, de repente, a mulher ou o homem se importar um pouco mais, né, de consigo, e por que que às vezes aquela coisa assim, ó, ela tá bonita agora porque separou, tem isso também, né? Ela emagreceu depois que separou. E quando tá em casal, não tem essa preocupação quanto tá como solteira. E a preocupação de estar bem deveria ser em todos os momentos, né? Solteiro. É verdade. É. Bom, boa noite para tua galera, para quem está chegando. Gratidão. Acho que todo mundo que está aqui nos dando atenção, a gente vai retribuir em dobro, né, essa atenção para quem está aqui. Então, assim, obrigada pelo convite. Eu achei fantástica a ideia e o teu tema, porque assim, Mila, se a gente vai partir do princípio que tudo começa pela gente, né? Não adianta, a gente tem que entender algumas necessidades. Então, por exemplo, se a gente for falar dessa pessoa que está buscando emagrecer dentro de um casamento. Por que que muitas vezes essa questão sexual acaba ficando em último plano? Porque tu sabe que a nossa mente trabalha muito com os motivos, as motivações. Então, muitas vezes aquele casal não conversa sobre essa questão da sexualidade, vai empurrando com a barriga, tu sabe que é assim. Então, às vezes, assim, a pessoa talvez por um susto, eu acredito que é assim, às vezes por um susto, por causa da saúde, ela busca emagrecer. Mas se esse casal não comunica um para o outro, olha só, eu não sinto mais desejo, faz parte sim, principalmente para o homem que é visual, e se ele dá o exemplo, que nem tu falou, então às vezes é um casal, ele vai na academia, ele tá dando o exemplo que ele se cuida, ele tá mostrando que ele tá preocupado sim em se manter bem por ele mesmo, né? Porque ele quer e consequentemente ele vai ser o exemplo e vai mostrar que quer ser essa pessoa atraente. Mas se a outra pessoa, Mila, não enxerga isso, não consegue ter essa motivação, esse motivo para emagrecer, porque ela não acredita nela, olha, se ela não fizer um trabalho muito forte de resgate da autoestima, é isso que eu te digo, casais se separam sim, essa é a realidade, sim, porque ambos ou se esquecem ou se desleixam. Sim, isso impacta na sexualidade. Por quê? É que nem eu digo, se a pessoa, ela não se namoraria, não se sentiria atraída por ela mesma, não se sentiria assim, ó, nossa, eu consigo despertar isso no outro e em mim também, como que ela vai ter disposição e desejo sexual se nessa hora ela não consegue pensar sobre isso, Exato. né? Mas eu também te digo assim, ó, tem casais, isso já aconteceu também de eu atender casais que eles conversam em ambos decidirem buscar mais saúde e sim disposição sexual. Porque, Mila, não tem como ser diferente. Se tu come bem, aí eu trouxe aqui até umas dicas aqui que eu acho bem importante, que eu falo muito sobre desejos ligados a alimentos afrodisíacos, não tem literatura comprovada. O que a gente tem é a disposição, o que a gente tem é a energia que muda e a disposição para a vida sexual. Mas, por exemplo, se tu come errado, se tu come muito farinha branca, se tu come muito açúcar, isso vai impactar no teu desejo sexual, isso é fato. Total. Mas Total. disposição num todo, né? Disposição num todo. A disposição, num todo. Agora, quando o casal, ambos estão, os dois concentrados, os dois querendo, e os dois se reinventando, os dois querendo muito. E assim, qual o objetivo como casal? O objetivo como casal é a gente emagrecer, a gente se sentir com mais tesão pelo outro, a gente admirar, a gente se elogiar. Isso também é possível. Eu tenho casos assim na minha família, inclusive. E eles dizem, parece que eu voltei, depois de 20 anos, a namorar de novo. Exato. Por quê? Porque ele se reconheceu mais magro, e ela também, né? E fizeram por onde, e naturalmente a disposição aumentou. Eu percebo muito isso também, Lu, quando eu peguei casais para no emagrecimento, e aí chega no final do processo, a gente vai conversando, e aí, o que que melhorou e tal. E às vezes os dois até um pouco sem jeito se olham e diz:
Ah, melhorou tudo, né? Daí eu digo, ah, melhorou a intimidade de vocês também. Nossa, muito, muito. E é um muito, assim, com intensidade mesmo, de que é que nem eu digo, é uma janela do emagrecimento que antes de emagrecer você não faz ideia que ela existe, né? Isso. Então tu tá ali. E porque não se olha. Exato, exato. E porque não se olha, que nem assim, ó, já aconteceu, e é triste de atender mulheres que elas dizem assim, ó, eu não me olho. Eu não me olho, eu não tenho. O único espelho que eu tenho na minha casa é do banheiro, que eu consigo escovar o dente, me maquiar, eu não. E eu, oi? Então, assim, como que essa pessoa consegue perceber Sim. prazer, sentir prazer? Então a gente trabalha mais a fundo. E respondendo a tua questão dos solteiros, por que que acontece também muita mulher tem vergonha, se preocupa muito? Porque assim, por que que é tudo outro, outro, outro? Eu não gosto desse movimento, eu peço para a pessoa assim, é por ela, por ela, por ela, entendeu? Não dá para ser assim, porque eu quero ficar bem para o outro, porque eu tenho que seduzir o outro pelo meu corpo e tal, porque não vai funcionar. Pode ser que a pessoa tenha essa preocupação, ela pode ter todo esse direito, mas particularmente nos meus processos, eu faço um movimento para a pessoa se trazer para ela e se ter esse alto amor de não se preocupar, mas assim, o que que tu quer melhorar? Sim. Porque se tu se preocupar com o outro pode ser que não te, às vezes nem te elogia tanto, não valoriza tanto o tempo que tu tá dispondo para ir lá se arrumar, fazer Sim, cabelo, pé, mão, depilação, sei lá o quê. Pode ser que o outro nem valorize isso. exato. Então a preocupação que a gente tem às vezes, né, a solteira ou o solteiro, que a gente tem e a vergonha também tem isso. Ai, que vergonha do meu corpo, né? Eu tenho vergonha. Exato. É normal a gente ter vergonha. É normal. Agora, o que que tu tá fazendo para isso? Para mudar isso, né? Exatamente, exatamente. Não, total. E me diz uma coisa, Lu, existe já situações de das pessoas buscarem o emagrecimento porque queriam reconquistar, que nem tu falou, por causa do outro. Uhum. Ah, eu quero reconquistar, então eu acho que emagrecer, sendo que a gente sabe que existe, né, principalmente dentro do relacionamento, uma mudança em vários sentidos, né? Não adianta só tu emagrecer e continuar tendo, né, outras coisas que já vinha trazendo problema Outros no atos. relacionamento, alguns hábitos. E a pessoa vê essa função de achar que é através do emagrecimento que ela vai conseguir conquistar a determinada pessoa. Tá muito associado à conquista, ao emagrecimento, pelo que tu percebe hoje? É assim, ó, são raros os casos, tá? Eu já atendi, daí eu esqueci de trazer o exemplo de um coach homem que eu tive. É raros os casos quando a mulher, se o marido, né, no caso assim, se o marido nunca verbalizou para ela assim, eu adoraria te ver um pouco mais magra, eu gostaria para a tua saúde, mas eu gostaria, eu casei com uma pessoa, é muito difícil dizer isso, mas eu sei que tem homens que já disseram assim, ó, eu casei com uma pessoa, eu sempre elogiei, fiz de tudo para mostrar o quanto eu achava bonito o corpo dessa pessoa e tal, claro, com outras qualidades. Hum. Depois essa pessoa se desleixou de uma maneira que geralmente acontece isso, tu usa roupa larga, então tu se esconde por trás desse corpo. E aí ele disse que já muitas vezes falava para ela, olha só, eu adoraria que tu colocasse de novo teus vestidos mais justinhos, que tu colocasse as tuas lingerie. E essa pessoa não ouvia e também não estava no momento dela. Eles se separaram. Ele veio fazer o processo comigo, só que ele era apaixonado por essa mulher. Entende? Assim, ó, por mais eles se separaram por vários motivos. Um dos motivos é essa mulher não conseguia mais ter relação sexual com ele porque ela, de novo, ela não estava se sentindo bem com aquele corpo que ela tinha. Eles se separaram, eles ficaram um ano separados. Ele foi inquilino do meu irmão e ele fez um atendimento comigo. E aí foi incrível, porque eu também fiz questão assim de mostrar para ele que se ele amava ela, valia a pena também ele dizia assim, olha só, estou aqui, se tu quer mudar mesmo, eu vou estar aqui, enfim, uma nova chance. Mas passou um ano, sabe o que aconteceu? Ela emagreceu 35 quilos. Ela não fez reeducação, como é que é? Abdominoplastia, é esse o nome, né? Não, tem aquele outro. Ali, Quando a gente faz o estômago. a redução ao estômago. Redução de estômago, né? Esse é o nome da cirurgia, mas tem um outro Bariátrica, nome, né? Não me bariátrica. lembro qual. Bariátrica, isso. Ela não fez bariátrica, ela não fez nada disso. Ela simplesmente entrou para academia,
ela precisava se encontrar no momento dela, assim, com ela mesma, então ela precisava dessa separação para se encontrar sozinha, e eles voltaram, os dois estão lindos, vão para academia juntos e tal, mas o que que acontece, Mila? Quiseram muito, então daí resgataram sim um casamento e hoje são, eles me dão feedback até hoje, eles são os amores, eles me dão feedback, mas é isso que eu te digo, o emagrecimento veio para ambos, né? Porque ele também era importante para ele mostrar, ele estava já engordando também. E o que que Ele não tu, queria o isso. que que tu daria de mentoria, assim? Eu sei que cada caso é um caso, mas de repente, para quem É. tá nos assistindo, depois dessa live vai para o YouTube também, que está dentro de um casamento, que tá com a sua preocupação de querer emagrecer e que gostaria que o seu parceiro também emagrecesse, ou a sua parceira também emagrecesse. De que forma a pessoa pode comunicar isso sem que a pessoa se sinta, sem causar uma briga, porque às vezes assim, bah, eu queria, então eu vou para academia, mas aí se vai para academia sozinho, já fica pensando É, mil coisas, então acabo entrando numa zona de conforto, né? De que forma, assim, a é. pessoa tomou a decisão, ó, eu quero começar uma vida mais ativa e mais saudável, e aí, vem comigo, como que a gente pode comunicar para o parceiro, quem está, né, com alguém, para Uhum. que tenha o processo junto, né? Como tu falou aí desse casal. É, se o casal quer fazer isso junto, né, a primeira coisa é comunicar de uma forma assim, de trazer não para o lado pessoal, mas sim para uma situação num contexto todo do casal. O que que eles vão ganhar se eles forem para a academia juntos? O que que cada um consegue dar um pouquinho mais? Porque veja bem, Mila, se eu dou os 50% e tu dá os 50%, dentro desses 50% eu vou dar 100%, e tu, dentro desses 50, tu vai dar o teu 100%, fica mais fácil. Então, mostrar para esse casal o que que eles querem conseguir se eles forem para academia juntos ou se eles forem todo final de todos os dias caminhar no parque, se eles porque assim, tem muito boicote, às vezes a mulher tá emagrecendo, o cara começa, sabe disso, né, Milo? O cara começa a boicotar a mulher. Total. Na vida sexual não é diferente, tá? Na vida sexual, se a mulher começa a mostrar às vezes mais interesse, às vezes o cara começa a ficar todo desconfiado, que ela tá traindo, que ela tá isso, que ela tá aquilo. Então, por isso que a comunicação é extremamente importante. O que que ambos estão buscando, o que que conseguem dar. Porque daí tu faz o acordo, e esse acordo eu vou te dizer, Mila, quando é assim, tem que mostrar a evidência. Uhum. Estão saindo mesmo para caminhar, porque daí tu tem que ter essa mentoria, assim, um retorno. Estão saindo mesmo para fazer as atividades físicas. E outra coisa que dá para incluir. Por que que atividade física não pode ser atividade sexual também? No mínimo 30 minutos de sexo uma vez por semana. No mínimo. Sim. No mínimo, sabe? Não é assim, Lucinara ficar controlando o tempo. Não, porque eu ensino todo o passo a passo. Não é chegar e fazer o ato sexual. É o que que tu tem que fazer antes. Tu vai ter que fazer uma, tipo assim, no mínimo, sabe? Sim. É fazer uma boa escolha de uma alimentação antes de querer ter sexo gostoso, Total. sabe? Tu sim tem que prestar atenção no que tu toma, no que tu come. Então, assim, a combinação ela tem que ser muito prazerosa para os dois. Os dois têm que despertar o desejo. Então, eu sempre digo assim, ó, comunicar do que vão ganhar. E aí, assim, um deles diz, eu não quero, né? E aí vai ter que reacordar. Bom, tu não quer, mas assim, tu vai perder. E usar a palavra assim, ó, broxante. A mulher se sente assim, putz, é broxante. Quando ela fala essa palavra pro homem, ele associa muito a conexão sexual. Nenhum homem gosta de ouvir essa palavra, broxante. Então, muitas vezes a mulher, ela pode dizer, e eu vou te respeitar, né? Mas se tu não fizer o teu acordo, isso vai ser broxante para mim. Boa. Porque realmente, se ele traz o chocolate, se ele fica dizendo, ai, tu vai pra academia, isso vai ser broxante. Então, usar a conexão, a palavra broxante, ele tem que entender isso. Sim. Isso vai impactar na vida sexual. E vice-versa, para o homem também, sabe? Se ele também consegue dizer, olha só, isso para mim é broxante, a mulher, opa, né? Ela também dá um sinal de alerta, Não. né? Então, essa Tu sabe é. que ontem, Lu, eu estava conversando com um grupo de mentoria que eu tenho, né, que eu mentoro, e a gente estava falando sobre se conectar com o agora, né, com as sensações do agora Isso. e se desconectar do alimento em si, né, de se alimentar de forma compulsiva. E eu dei exemplo do Dia dos Namorados. Eu disse para as meninas que estavam, né, na mentoria e perguntei quem aqui é casada e tal, e aí eu fiz uma simulação. E eu disse assim, hoje.
Vamos pensar que você montou ali o Dia dos Namorados, né, com o teu parceiro e tal, você montou um jantar, né, luz e tal, flores e tal, tá todo aquele romantismo, e de repente chega uma, ainda brinquei, chega uma caixinha com o logo do programa Fit Coach, que é de brinde, tipo, com o jantar deles, né, uma salada cheia de com frango, né, com alguns cremes, que eu adoro fazer alguns cremes e tal, um bom vinho. E esse vai ser o jantar de vocês, né? E aí vocês têm uma noite maravilhosa e tal, 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 tal. Daí o que que eu falei para ela? Se não fosse a caixinha da Mila e fosse uma pizza, o que que ia mudar? Só que eu quis dizer no sentido de faria diferença ser uma, em termos de opção, né? Ser uma salada saudável, mais leve do que uma pizza, vocês estão ali para quê? Para se relacionar e não por causa da comida que vocês vão comer. Então, às vezes a escolha, daí aí elas mesmo colocaram, não, Mila, por ser mais leve a gente ia conseguir ter uma noite melhor, né? Então, essa conexão de sentir, de buscar uma alimentação mais saudável, que nem tu falou, é que nem sempre tem um encontro, né? E às vezes também vem a dúvida da alimentação. Ah, será que eu convido para comer uma coisa? Será que eu convido para jantar? E às vezes tu tá lá, meu Deus, né? Como que, né? Se tu quer uma coisa mais saudável. E é que nem agora tu vai tocar nesse assunto que eu quero que tu fale mesmo dos alimentos, o quanto que isso favorece não só a disposição de tu estar bem ali contigo, tu te sentir bem, mas principalmente o ato em si, né? Porque tu não consegue ter, né, uma relação íntima ali depois de uma churrascaria, por exemplo, né? Aí levo para namoro, dia dos namorados, vai para uma churrascaria, né? Não fecha muito, né? Tu sabe que isso, assim, ó, é tão fabuloso, né? A gente está aqui, até o pessoal que quiser participar, quiser colocar alguma dúvida, enfim. Isso. Tu sabe que isso tudo, Mila, faz parte, que nem eu digo, lá se a gente tivesse como ter, lá na nossa escola, educação sexual. Por quê? Porque, assim, isso faz, inclusive, parte da nossa educação sexual. A gente não aprendeu, inclusive, a comer, né? A gente não aprendeu a usar o alimento para a fonte de energia sexual. Ninguém nunca nos falou isso. Então, o que eu trago aqui? Por exemplo, eu não indico, e daí, aí que tá, aí quando os casais começam a perceber isso e se dar conta, meu Deus, melhora muito essa noite de sexo no Dia dos Namorados, ou esse uma vez por semana que vai se encontrar para aquele momento. Então, o que dá para combinar? Daqui a pouco, assim, desses alimentos, não é, porque o alimento está muito associado ao prazer. O teu cérebro naturalmente começa, opa, prazer. Só que não dá para colocar toda a energia só na comida, como tu mesmo falou. Então, por exemplo, assim, ó, tu fazer uns combinados. Por exemplo, vinho de codorna. Daqui a pouco tu faz um quitutes, né, com ovo de codorna, mas daí tu não usa tanto carboidrato. Então, daqui a pouco tu faz uma salada gostosa com ovo de codorna. E aí, antes disso também, né? Daqui a pouco, assim, ó, tu comer coisas nesse dia com gengibre, por exemplo. Eu sou apaixonada por gengibre. Meu Deus, às vezes me dá um fogo daquele, chega a me dar um calorão. E meu namorado também ama gengibre, então tu não tem noção. A gente vai pro sushi, pega fogo. A gente vai pro sushi e eu amo. A gente ia, né? Agora a gente não vai. E eles trazem, sabe aquele, meu Deus do céu, aquilo lá. Então, assim, aí a gente opta, às vezes a gente opta assim, né? Até mesmo o sushi não dá para ser algo tão pesado, sabe? Não dá para ser algo tão pesado. Aí, às vezes, eu deixo o gengibre para uma outra ocasião, assim, que vai me despertar, que vai, sabe, porque aquele dia talvez eu só queira comer, não queira, né, fazer sexo. Então, a gente faz um combinado. Mas, por exemplo, gengibre, tu pode usar o gengibre como petisco num chimarrão. Tu já pode, durante o dia à tarde, daqui a pouco comer um damasco. Tu já começa a fazer a associação com esses alimentos. Então, ovo de codorna, damasco, gengibre. Tu também usar algumas pimentas também, né? Castanhas, e tudo isso ajuda. Mas isso, gente, não é mágica. Isso já é pensar sobre. Claro. Isso é educação sexual. Tu tá educando a tua sexualidade, tu tá educando o teu desejo. A mesma coisa que eu coloquei aqui. Por que não se deve... E essa dica é de ouro, essa dica vale 1 milhão. Por que não se deve comer abacaxi no mínimo 2 horas antes de fazer sexo? Essa nem eu sabia. Porque
porque baixa a libido. Ah, O abacaxi, ele tem uma substância que faz com que naturalmente a tua testosterona, o teu estrógeno, pum, dê uma baixada legal. uhum. Então, não, é interessante, 2 horas Mas antes de pode fazer comer sexo. abacaxi tipo de manhã, mas antes de sair e tal, nem Não, pensar. 2 horas antes não. Nem pensar. Não é interessante porque todo o teu sistema, até pode ser que tu ficou bêbada, que daí tu tá mais faceira e tal, mas vamos para a vida real. Para a vida real, a gente está aqui para falar também de saúde sexual, de desejo. Então, no dia a dia, no dia a dia, assim, na vida real, fez uma sobremesa maravilhosa, mas não vai transar naquele dia, não usa abacaxi. Sim, 2 horas antes no o dia, pessoal tá tá? Então, colocando aí que essa não sabia. Eu também não sabia dessa aí do abacaxi. exatamente. Exatamente, é bem interessante. Então, assim, ó. E aí a gente tem também, né, Mila, que eu acho bem importante a gente falar assim, bom, eu emagreci, eu comecei a me olhar, eu comecei a sentir mais prazer de comer natural, mais coisas saudáveis, porque tu sabe, Mila, não é tão simples a gente mudar, a gente criar novos hábitos, a gente criar nossos desejos e pensamentos. E na questão da sexualidade, do emagrecimento e do desejo sexual, a gente também tem que começar a pensar assim, já fazer com que o cérebro comece a pensar em coisas gostosas também de levar para a cama. Uhum. Por exemplo, nos jogos amorosos, eu adoro assim que tu leve algumas. Por que, que o vinho remete ao vermelho, aí já entra arquétipo do amor? Sei, Não é por acaso que o vinho é afrodisíaco. total. Porque o vinho remete à cor O vermelha, tu Xande faz uma colocou aqui neuroassociação. o Xande colocou aqui que já cortou até o abacaxi da dieta. Não vai não comer nunca mais abacaxi. Xande, é só É, quando, isso, né? O abacaxi tem ótimas propriedades funcionais, né? isso, Para a questão da isso. sexualidade é bom evitar. E o vinho já não, Lu. Então o vinho já é afrodisíaco. Nossa, eu O amo. vinho é considerado. O vinho ele já é considerado afrodisíaco, com, claro, em doses, né? Sim, Ali certa, cada pessoa vai saber. Mas daí a gente tem um arquétipo do que a gente fala que é do vermelho, né? Que daí a gente tem um arquétipo assim, quando tu tá tomando um vinho, naturalmente, o que aquela taça, né? Quando tu leva a tua boca e tal, ou tu deixa uma marca de batom ali, né? Ou até o próprio, como é que eu vou te dizer? A associação que tu faz de levar o vinho à boca, o homem naturalmente ele começa a pensar, já pensou essa boca em outro lugar? Enfim, então assim, o vinho, sim. a cor, a complexidade, né, de tu tomar, não, Já não, não entra é num simplesmente conjunto, né? Uma dança, né? num contexto. É todo um contexto para essa sexualidade, para esse desejo. E vamos e viemos, né? A gente tomar um vinho, se sentindo bem, sabendo que comeu levemente e sabendo que pode, né, de certa forma, saborear. E eu falo muito por mim, assim, eu vejo que o meu namorado ele trouxe isso para mim, assim, para ele, e eu vi que isso é verdade. Para o homem, ele também se sente muito poderoso daqui a pouco de escolher um vinho, sabe? Tudo isso faz parte do desejo. Claro. Então, o quanto a gente também, né? A gente também saber receber esse ritual assim do prazer para o desejo. E aí também aquela coisa, não é cortar o vinho da tua dieta. Não é cortar todos os prazeres, é se permitir Claro, também, não é claro. Não, assim, e o Lu? vinho, ele tem vários. Eu sempre falo que das bebidas que a gente escuta, né, principalmente muito dos nutricionistas, a minha nutricionista falava muito isso, a Letícia, que o vinho ainda era mais tranquilo do que às vezes até um chopp, uma cerveja. O que que tu falaria assim, dá para nível de desejo também, Lu? Outras bebidas? A Thalita tá perguntando aqui se chocolate pode. Chocolate meio Tá, é amargo, que pedacinho. tá, tá, eu vou falar assim, ó, bioquimicamente, o açúcar, tudo que transforma em açúcar, ele vai consumir mais a tua energia e depois a tendência é vai te dar aquele pico e depois um. Então, enquanto tu tá comendo, em 5 minutos o seu cérebro começa, que delícia, porque é assim. Depois a tendência ali de mais ou menos de 7 a 10 minutos, tu já começa às vezes até dar uma baixada. Só que o que acontece, Mila? É assim, ó, se tu come chocolate cacau, 70% cacau, tranquilo. Por quê? Porque o Não cacau tem também é açúcar. considerado afrodisíaco. Sim, não é. Aí tu tá comendo a coisa certa. Agora, se tu come muito açúcar, às vezes a tendência, inclusive, depois até tu ficar com certo soninho, porque é normal, né? Tu tem que consumir ali um monte de energia para dar conta
de tudo aquilo que tu ingeriu, né? Exato. Eu queria falar que eu até coloquei assim, ó. Tu tem mais alguma pergunta? Que eu trouxe aqui 5 coisas que ajudam a aumentar o desejo. Não, eu E a queria que libido. tu falasse, na tua experiência aí, hoje, quem que tá mais preocupado com a área do emagrecimento, os homens ou as mulheres? As mulheres. Total. As mulheres. É que assim, ó, tem homens, tá? Que é óbvio e é muito lindo de ver isso quando tu vê assim, quando o homem consegue emagrecer, mas ele às vezes emagrece quieto, ele não faz o alarde que a mulher faz, tá? E pelo menos isso é quando Sim, chega pra mim, tá? sim, não, Quando real, eles real. já chegam pra mim, porque eu também atendi coaches bem gordinho, mas o que eles, claro, é porque às vezes não aparece aquilo tudo e depois vai aparecendo. Mas assim, é uma das últimas coisas que às vezes vai aparecendo, tipo assim, eu tenho vergonha de transar porque eu tô gordinho. Não. Eles falam assim, ó, nossa, ela me apertava, ela dizia que gostava assim de mim fofinha, ela dizia que eu era quase um monstro acolhendo ela, que eu era um leão, que não sei o quê. Eles ainda levam pro lado positivo. Então, assim, eles têm uma preocupação, tanto que depois até conseguem emagrecer, e é muito lindo de ver, consegui, fui pra academia, mas é muito mais porque às vezes essa mulher tá elogiando, tá incentivando, do que naturalmente uma preocupação. Agora, a mulher, Mila, já peguei umas mulheres lindas que não têm o que dizer e tão preocupada com o corpício. Sim, sim. A gente conversou bastante isso ano passado. Eu me incluía nessa lista, né? Eu ia dar um tempo, Mas melhorou, né, Mila? 100%. Não, mas beleza. Vamos tocar aí. O que que tu passou para nós, Lu? Que tu disse que tem 5 coisas Tá, aí. eu pensei em 5 coisas bem práticas aqui que podem ser que te ajudar. Então, assim, inclua mais esses alimentos e principalmente, assim, é fazer uma associação com alecrim. Se tu puder, de vez em quando, tomar um chá de alecrim, o alecrim, ele é sim, tu pode tomar, o alecrim, tu pode fazer banho como é que é, escalda-pés de alecrim, ele naturalmente, é um arquétipo que está associado ao desejo, à sensualidade, à sedução. Legal. Então, o alecrim ele está altamente ligado, né, à sedução também, à sensualidade. Não sei, algumas pessoas estão colocando Isso. ali, O homem o homem casado casado não se importa normalmente não se importa com as gordurinhas. com algumas gordurinhas. É verdade, isso é a realidade. Mas se é para ela importante, de vez em quando fazer o alerta é importante, mas comunicar. Essa comunicação, Mila, também uma outra dica que além de a gente falar da questão broxante, falar que é broxante, é falar da questão assim, como a pessoa está se sentindo. Muitas vezes assim, o que eu falo às vezes não tem importância para ti, então eu me sinto às vezes nula nesse relacionamento. Uhum. É importante falar isso. O que eu falo, às vezes o sentimento, né, para ti não é importante, mas eu me sinto um pouco nula. Tu não tem que provar todos os dias que tu ama a pessoa, que a pessoa tem que te chamar todos os dias, provar isso todo dia, não é assim. Mas quando for conversar, essas palavras é importante. Às vezes a pessoa Sim, está anulando tudo aquilo que a outra está sentindo. perfeito. Bom, então as 5 coisas usar mais alecrim, né? Cheiros de alecrim, incluir o alecrim. Fazer alguns exercícios também de ginástica íntima. Daí a gente teria que fazer uma outra live só para falar sobre os exercícios, Vamos sim, fazer da sim. ginástica íntima. Porque assim, ó, pro homem, Mila, a questão assim da gordura no tecido adiposo ali, sim, do pênis, que tem uma artéria, que aquilo ali enche de gordura e muitas vezes não é que o tamanho depois que tu emagrece aumenta. Não é isso, é que a gordura sumiu e aí sim apareceu bem esse pênis mais ereto. E isso tem essa função, sim. Hã? Outra coisa que eu não sabia também. É incrível. Então, assim, a gente sabe que quando o homem emagrece, perde aquele tecido, toda aquela gordura toda ali, naturalmente a tua artéria, ela vai ter um fluxo de sangue bem melhor e o teu pênis vai ficar assim mais ereto e tu vai ter sim a sensação, não é que o pênis aumentou, a gordura que saiu, teve mais espaço para essa ereção por causa dessa artéria que vai inchar mais. Bom, Mais um tá, benefício então do assim, emagrecimento, então. é, isso sem dúvida. Aí, assim, então, exercícios de pomparismo, tá? Segundo, fazer ginástica íntima ajuda muito também no processo do fortalecimento. É como se fosse uma pepeca fit, que nem eu digo, tá? Sim, Uma sim. pepeca fit. Tá, Ela precisa também de irrigação sanguínea, então ajuda muito no desejo também, isso é comprovado. tá. Bom, um terceiro ponto é assim, ó, como tu ter um caso de amor contigo mesmo?
De preferência, esse caso de amor é assim, Mila, tu te olhar, tirar toda a tua roupa e fazer um exercício maravilhoso. É se olhar no espelho, sim, com as gordurinhas ou sem a gordurinha, nua. Mas não é assim, se olhar e dizer, ai, como eu tô feia, ai, como eu tenho que emagrecer, ai, como eu tô não sei o quê. Não, eu acolho, se eu estou gordinha, eu acolho essa sensação de estar gordinha, eu acolho essa sensação que eu não estou ainda satisfeita com o meu corpo. Eu acolho, mas eu estou viva, eu posso mudar, mas eu estou podendo me olhar. Porque a partir daí pode ser que a pessoa dê um acorde para a vida, porque ela tem coisas ali maravilhosas também para olhar e às vezes não olha, Tu sabe, Lu, que né? é uma coisa que eu faço todos os dias mesmo. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu faço todos os dias que já virou hábito é me olhar no espelho de manhã e me pesar. Me olhar no espelho de manhã e me pesar. Porque se toda vez que eu faço isso, é que nem tu falou, já foi feito, né, na época que eu fui gordinha, que eu tinha 16 quilos acima, era uma coisa que eu não fazia. E já teve momentos, né, que eu olhei e claro que é difícil a gente controlar a crítica num primeiro momento, de olhar e dizer, essa Mas é um barriga treino. podia estar mais trincadinha, né? Tu podia estar mais desenhada essa coxa podia tava mais inchada antes da pandemia e tal. Mas ao mesmo tempo, logo na sequência já vem, não, mas isso aqui eu já começo a ver o que eu estou gostando em mim, né? E É um aí treino. né? Então tu vai treinando e eu faço isso todos os dias. E é muito bom, porque daí toda vez que eu vou, daí eu disse, bah, olha só, aquele treino que eu fiz me deixou mais aqui e tal, vou fazer de novo, né? E aí tu realmente vai cuidando mais de ti, quando tu começa a se olhar mais, começa, né, como eu digo, a mensurar isso, né? A de vez em quando se pesar, tem gente que, eu não quero nem ver a balança. Mas se tu não vê, tu não tem como fazer alguma coisa para mudar, né? E aí, quando vê, tu oscilou 2 quilos, vamos supor, tu deixou passar, tu já tá em 10 e não viu, né? E quando eu vi, eu tinha aumentado 10 quilos, né? Coisa assim. Então, essa busca de olhar para si com amor também e com o objetivo de ser Olhar com cada vez amor. melhor, né? E assim, ó, Mila, o ter o caso de amor consigo mesmo é um treino que eu te digo, é um treino mental, porque é assim, ó, olha como a gente tem que ser uma mulher, que nem eu digo assim, eu sei que eu posso falar aqui, mas é uma mulher da porra mesmo. Porque assim, quantas pessoas que vão ver esse vídeo, que estão vendo esse vídeo, Mila, já passaram por doença, já superaram câncer, Sim. às vezes sustentaram uma casa sozinha, foram traídas, foram abusadas. Quantas mulheres superaram tantas coisas num estado que às vezes não era, tu não tinha nenhum recurso, num estado que às vezes tu não tinha com quem pedir ajuda. Hoje a gente está tendo aqui com profissionais maravilhosos, com nós aqui distribuindo conteúdo e dizendo, te olha, te valoriza e diz, tu é foda, mulher, tu pode, tu criou uma filha sozinha, tu superou tua traição, tu tá aqui respirando, tu tá trabalhando, tu é foda. Não é fácil ser a gente, mas não é para qualquer uma que vai lá e se olha de frente e se aceita. Não é, Mila. Não é. Toda a vida. Toda a vida. E Tá? eu acho Então, que é aquela coisa que nem eu falei, a gente se olhar, acima de tudo, se olhar com amor, né, Lua? Que nem eu falo. Quando tu olha pra ti, é que nem a gente fala, tem uma live que eu fiz sobre as afirmações positivas, né? E tu isso. começar a trazer todas as qualidades que tu tem de ti, né? Isso te dá uma força, né? Isso te traz uma autoestima que realmente a mulher ela É um treino. conquista aquilo que ela quiser. E quando ela está realmente É. determinada a emagrecer, ela emagrece. Quando ela está determinada a fazer alguma coisa, ela faz, né? Porque a gente tem É. isso, né? Essa postura de ir atrás e acima de tudo, quanto mais a gente se sentir, né, Lu? Eu acho que isso é o ponto, né? A gente precisa se sentir mais, sentir, presenciar o agora. O sentir. Então, Mila, ainda voltando, desculpa te interromper, só para mim poder dar esses 5 rapidinho. O sentir, isso que tu falou é tudo, Mila, sabe por quê? Porque assim, a gente tava, graças a Deus mudou. E tu foi uma pessoa que te conectou muito contigo. A gente estava muito preocupada com lá fora, tu sabe, a gente passou por isso. Quantas vezes eu te disse, Mila, não se preocupa, tu começou a se dar conta.
Não, vamos voltar para dentro. E o voltar para dentro é fazer a caixinha de desejo. Tanto que eu quero te dar os parabéns porque tu tá conquistando, tu tá fazendo a tua audiência, tu tá fazendo o teu trabalho lindamente, tu descobriu, tu foi mais a fundo, teve mais confiança com o teu propósito. Isso é caixinhas de desejo, que é o quarto item. Por que vai despertar tesão nisso? Porque assim, tu tá tendo tesão pela vida. Dá desânimo, dá, às vezes a gente quer desistir e tal. Mas tu tá tendo tesão pela vida de fazer o que tu ama, o que tu gosta. E isso é o quarto ponto. Qual é a tua caixinha de desejo? Qual é a caixinha de desejo que hoje tu tem que abrir e dizer, bom, a minha caixinha de desejo é seguir nesse propósito, eu quero emagrecer, o meu desejo é, não importa, é aquele dia que tu vai comer melhor, é aquele dia que tu vai te permitir desabafar e chorar e desanimar. É assim que acontece. Mas a caixinha de desejo do que tu quer, essa não pode ficar vazia. Aí, se é a tua vida profissional deslanchar, se é o teu emagrecimento, se é o teu amor verdadeiro, se é casar, é a tua caixinha de desejo que tu vai te dar mais tesão. É tesão pela vida. Exato. Bom, e o quinto, né, que eu acho que é bem importante, é sim, dentro dessa sexualidade, dentro desse emagrecimento, é tu perceber quais os estímulos que tu está tendo para se sentir essa mulher mais poderosa ou esse homem mais poderoso. Então, por exemplo, tu tem usado, tá? Não, isso não é regra, mas, gente, isso é arquétipo. O que eu digo que é arquétipo? É uma consciência. Olha só, então, assim, tu tem usado só roupa que vai te deixar aquela pessoa para baixo, que tu tá mostrando no teu campo energético, que tu não tem tesão nenhum, que tu não é nem um pouco sensual, porque às vezes tu não consegue nem mostrar. Aqui eu não tô mostrando nada, mas eu me acho super sexy com esse pescoço aparecendo. Mas daqui a pouco tu tá com um troço até aqui. Então, assim, só um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a pensar com mais desejo. Exato. Como eu penso em mim, como eu penso em sexualidade com mais desejo. Aí, quais as informações e a consciência que tu tem? Olha pro teu roupeiro. Olha pra tua gaveta de calcinha. Olha, sim, para as tuas unhas. De vez em quando tu coloca um vermelho, de vez em quando tu passa um batom vermelho. Gente, isso é arquétipo da sensualidade. Não importa se tu tá casada ou se tu tá solteira. Exato. Mas assim, tu tem de vez em quando algumas inspirações que aquilo ali, Mary Moore, por exemplo. Mary Moore, às vezes basta tu escutar um conto erótico, basta tu escutar algo que associa. Mary Moore usava, né, batom vermelho, usava aquelas persex, que nem eu sempre falo, aquela parte na perna. Então, assim, quanta coisa, às vezes a gente tem recursos, mas a gente não se olha. Mas primeiro, o caso de amor é com a gente mesmo. Então, pensar em si com mais desejo, isso é maravilhoso, a gente faz isso. Casa, né, mesmo em casa, porque com essa questão do isolamento, que nem tu, né, tu tá vendo, né, eu tô sempre com batom vermelho, né, ou passo algum tipo de batom e maquiagem. Não é porque tu não... Perfume, tu quer ver uma coisa que eu tenho também? Eu sempre durmo com perfume. Eu tenho aquela coisa de sentir o perfume. Então, assim, ó, tu dormir perfumada e eu sou solteira, né? Então, tipo assim, eu durmo perfumada pra mim. Eu quero sentir o meu cheiro, né? Isso é tu ter um caso de amor contigo, né? E eu digo isso para qualquer solteira, né? Eu sempre falo isso, se tu não estiver bem contigo, se tu não gostar de ti, quem é que vai gostar, né? Então, tá em casa, que nem tá, já tá alguns dias, né, em isolamento, quem não saiu, enfim. Cara, uma maquiagem, eu tô na correria, nunca dá tempo, mas e quando a gente se maquia, né, passa um batom, uma blusa, né, que tu goste e tal, a gente se sente, que nem tu falou, a gente se sente a mulher da porra mesmo, né? Dessa que é a verdade. Então, assim, buscar esse sentir, fazer primeiro pra gente, né, Lu? Acima de tudo. É o sentir. É o sentir. Porque até assim, o sentir eu acho que é o mais difícil, amiga, porque eu já dei exercícios assim, já despertei algumas coaches assim, ó, como é que é, né, tu botar aquele dia assim, ó, é dormir, inclusive, um exemplo, assim, um exercício fácil, Mila, como é que é dormir sem calcinha? Por exemplo, que é ótimo para a saúde sexual, tá? Eu te digo, Mila, se tu começa a dormir sem a calcinha, eu faço uma aposta contigo. Raro às vezes que tu vai pegar candidíase. É raro, tá? Por quê? Porque a gente fica o dia inteiro sem dar essa respiração para os nossos órgãos internos. Eles precisam.
Sim, aqui, ó. Então, assim, Deixa eu só te passar uma pergunta aqui, ó. Tem alguma dica, além de alimentos, para despertar ainda mais a sexualidade em casa nessa fase de pandemia, que não podemos sair? E teve mais uma aqui depois para te falar a respeito da masturbação deixa eu feminina. responder essa. Oi? Então, deixa eu responder essa. Isso. Deixa eu responder essa primeiro, daí tu faz a outra. Isso. Essa, Mila, é assim, ó, tem uma dica assim. Eu digo, começa a pensar em sexo e fazer o pompoarismo. E fazer o pompoarismo, depois quem quiser me chamar, eu super atendo com 1 hora de aula, eu consigo fazer, passar os exercícios básicos, a minha aluna aprende. E uma das coisas, por que que é importante a gente começar a pensar em fazer os exercícios? Eu sei que no começo pode ser que a pessoa diga, ah, parece que não está funcionando, é assim mesmo. Por quê? Porque tem que dar uma corda para o teu assoalho pélvico. Tem que dar uma corda, inclusive para os... claro, é porque eu não posso mostrar aqui, não foi o combinado. E a gente faria talvez uma outra live. Mas assim, os nossos grandes lábios, a nossa vagina, a nossa vulva, ela também tem que receber irrigação. E é esse a corda para o sexo e essa corda para a masturbação. Então, pensar sobre os exercícios vaginais, pensar no aperta e solta, o teu corpo já começa a responder, no mínimo, depois de 40 vezes tu fazer isso. Então, assim, todos os dias tu faz um pouquinho, eu te garanto que depois de 40 dias a tua libido vai aumentar, porque o teu corpo já vai responder. Entendi. Vai dar uma resposta muito mais fácil. Isso vai impactar na libido, no desejo, no orgasmo. Mas é aquilo que eu digo, Mila, adianta tomar água 1 vez por dia? Não, tem que ser no mínimo 2 Tu tem que tomar água. Tu tem que, no mínimo, para começar a fazer efeito de qualquer coisa, tomar no mínimo aí 2 litros. É a mesma coisa, o pompoarismo não é fazer 1 vez, é todos os dias, no mínimo 40 dias. E aí tu começa a ter muito mais esse desejo e essa libido aumentada. Legal. E a outra pergunta da pessoa é sobre masturbação, Isso, né? masturbação feminina. Tá, mas o que ela quer saber especificamente? O que eu entendi aqui. Na questão do autoconhecimento, eu acho que é isso. É assim, olha que legal a gente pensar junto aqui, tá? E quem quiser contribuir aqui com a gente, colocar mais coisas aí, fique bem à vontade, que eu adoro. Se a gente pensar nas questões lá da nossa infância, por exemplo, a sociedade cultural, religiosa... Tu é católica? Foi católica? Eu sou espírita. Tá, mas tu foi católica Sim, sim. na tua infância? Sim. Tá. As questões religiosas, né, culturais e sociais, nós não tivemos espaço em nenhum momento, em nenhum lugar, para aprender a se tocar, a se amar, esse auto-amor e conhecer os benefícios de uma saúde sexual. Conhecer os benefícios. Nós não tivemos essa oportunidade. Graças a Deus isso está mudando. Olha a diferença da masturbação masculina. Os homens, desde pequeno, em roda de amigos, eles já mostravam pinto duro, revistinha pornográfica. Os pais já diziam, quando é que tu vai virar homem? Já incentivavam e programavam uma masturbação inconsciente. É o inconsciente coletivo agindo no menino. Nós, mulheres, não. Não pode, é feio, pecado. Hoje eu vi num grupo de mulheres sobre sexualidade que ela diz, masturbação é pecado. Oi? Por questões religiosas, ela é daquela religião que Deus é amor, eu nem sabia que essa religião, porque perguntaram para ela, mas a gente não pode julgar, e ela disse, não, a minha religião, a minha igreja, Deus é amor e tal, isso é pecado. Oi? Então, assim, ainda tem muitos preconceitos. Gente, a gente precisa esquecer tudo isso. Isso não faz mais parte da mulher do século XXI. A mulher do século XXI, ela tem que entender que na Bíblia está escrito, sim, é sagrado. Sexo é vida. E vida é uma coisa sagrada. A gente só está aqui porque alguém fez sexo. Por isso que sexo é sagrado, sexo é vida. Não é esse sexo enlouquecido aí e tal. Mas sim, a masturbação, ela tem que ser livre de pecado. Ela não pode vir junto com todas essas culturas aí que a gente tem retrógrada. Também, né, Lu? Culpa. E é isso que eu ia te falar. E principalmente se livrar da culpa. Porque assim, por mais que nós não aprendemos a receber e dar prazer sem culpa, hoje a gente está aqui podendo fazer isso
e saber que isso é uma bênção. A mulher que descobre isso, ela tem uma vida muito mais Com feliz. certeza. E eu acho que até na É questão uma do, bênção. do prazer mesmo, né? Que a perguntaram ali a respeito do autoconhecimento, do próprio prazer. Se tu saber como que tu sente prazer, né? Se tu nunca nem se tocou. E é uma coisa, Lu, que por incrível que pareça, que nem tu falou, no século XXI, assim como tem a roda dos homens, que é extremamente comum, existe a roda das mulheres, e eu me lembro que em algum momento surgiu esse assunto, né? E aí a gente estava comentando sobre quem tinha comprado prótese, essas coisas. E eu lembro que umas duas pessoas da roda fez assim, ai, sério? Ai! E já julgando quem fazia do contrário. Então, porque as mulheres, por incrível que pareça, a grande maioria ainda, em vez de uma apoiar a outra, elas sempre estão na ponta de É, julgamento, né? E aí, isso. ai, sério? E aí talvez fica aquele receio, né, da mulher querer se autoconhecer. Ai, mas será? E cheia de culpa, né? Sendo que quanto mais conhecer, melhor, né? Toda a vida. Tu sabe, Mila, que eu já fiz uma estatística, é um dado incrível. Tu acredita que praticamente 90 das mulheres que eu atendo nunca tiveram contato com o vibrador e vêm com essa dor para dizer assim, Lucinária, eu quero quebrar esse tabu da masturbação. Tu me ajuda? E eu, ajudo. Bora! De tanto Sim, preconceito, de tanto preconceito, de tanta culpa, de tanta assim, ó, eu não pude falar. E outra, né? A gente tem, é justamente isso, a gente tem que se permitir, gente. Então, assim, se permitir. Então, assim, praticamente essas mulheres não tiveram, não se conhecem. E respondendo à pergunta, masturbação, sim, é um educativo para a tua sexualidade. Só que aí, Mila, a gente tem que lembrar que tem as disfunções sexuais, né? Que tem o vaginismo, a vulvedínia. Então, tem várias disfunções que são bem diferentes umas das outras. Então, a gente não pode também, daqui a pouco, assim, a pessoa está com dor, a pessoa está com alguma disfunção, a gente incentivar sem antes ver e saber assim, tá tudo ok? Às vezes tá muito. Tá aqui só, tá tudo aqui. Então, tem tudo isso também. não, não, show de bola. Lu, queria te agradecer, né? A gente já está aqui quase uma hora fechando. Assunto deu o que É, falar. Nós vamos fazer essa live aí sobre ginástica íntima, né? Para aumentar o desejo e tal. Falando, né, dessas questões é que nem eu falo, né, Lu? O programa Fit Coach, ele tem o emagrecimento como resultado final, mas o foco dele é saúde. E como tu falou mesmo, sexo é saúde. Tu tá, é saúde. principalmente saúde na questão mental, ele faz parte, né? O nosso corpo, né? Faz parte de tudo. Queria te agradecer mais uma vez, agradecer a todo mundo aqui que mandou pergunta, o pessoal interagiu bastante, né? Ai, gratidão. Gratidão. Amei. Ai, me sigam lá. E Luiz, que eu ia Me te falar sigam lá. agora, fala do teu aplicativo, que tu tem um aplicativo aí para as solteiras que estamos assistindo, né? Os solteiros Ah, também. então, E claro. quem quer fazer atendimento contigo, como que faz? Procura lá Tá, no teu tá. site, dá o E teu feedback aí. assim, ó, eu tenho, né, o Lucinara Costa Coach Sexual, e nas minhas redes Lucinara Costa, no Facebook, tem assim, eu tinha um canal, tenho ainda, mas eu não alimento ele por enquanto, porque eu tô me dedicando pro meu aplicativo, né? Então, assim, eu tenho o Kilove, ele é um aplicativo de relacionamentos quânticos. Lá no Instagram, todos os dias eu tenho conteúdo sobre relacionamento, sobre atração, sobre desejo, arquétipos do amor, sensualidade, tem live sobre sexualidade, tem muita coisa. Então, todas as quartas no Instagram do Kilove, a gente trabalha muito com conteúdo e conteúdos diários. O aplicativo é só você baixar e foram feitas 20 perguntas, Mila, super estudadas na física quântica para te pensar sobre ti. Como que tu está com teu campo de atração? Então, ele te mostra ali uma sintonia e vai aparecer algumas pessoas que estão mais na sintonia que você, Ai, mais próximas de você, muito mais com afinidades a partir do que tu respondeu. Então, não é rosto bonito. Ali tu vai responder as sintonia. perguntas sobre você, Uhum. tudo sobre autoconhecimento, e aí sobre frequência, e aí tá, deu o resultado, aí sim vai aparecer as pessoas mais certas no mundo quântico para ti. E a ideia desse aplicativo, Mila, é a gente levar muito amor e autoconhecimento vibrando de uma forma mais positiva, porque a gente precisa, né, limpar.
mais negatividade, relacionamentos, não existe forma melhor de tu crescer espiritualmente. Certeza. Aqui a gente está se relacionando. Então, eu falo de relacionamentos de uma forma geral, mas sim, relacionamentos quânticos em alta vibração. É isso que existe o Love. Com certeza. Então tá, Lu. Vou botar aqui. Isso, bota aí nos comentários. Gente, Love Amor Quântico. Ai, Mila, amei, tá? Parabéns mais uma vez. E o que tu puder, muito. o que eu puder também contribuir aí para tua audiência. Tô amando o teu trabalho, tá show de bola. E eu tô sempre te indicando e te marcando ali também. A gente tá sempre trocando, né, Mila? Gratidão. Eu acho que tudo que busca o autoconhecimento, né, Lu? Eu acho que a gente tá atravessando isso, né? Eu acho que nada tá acontecendo por acaso. Eu acho que se as pessoas não tiverem a oportunidade neste momento de olhar para dentro e buscar o autoconhecimento, quando voltar, todo mundo fala em voltar, as pessoas não se deram conta que não tem como voltar, nada volta, né? O tempo não volta, as pessoas não, né? Tudo passa daqui para frente. E a gente precisa sentir o hoje, né? Sentir o agora, sentir esse momento, se sentir, se permitir e se dar a oportunidade de se autoconhecer, né? Tanto na área da saúde e principalmente aí na sexualidade, que às vezes é tão colocada de lado, né, Lu, por dúvidas, por tabus, por outras coisas, e quanto mais a gente se conhece, melhor a gente fica, e principalmente junto de uma pessoa que também busca isso, né? Então. E liberdade. E para quem quiser, né, Mila, até não acabei não respondendo. Para quem quiser fazer uma assessoria, uma sessão comigo, eu tenho lá no meu link da bio, tá? É só clicar lá no link da bio, falar com a Lucinara, vai aparecer ali e automaticamente cai diretamente no meu WhatsApp. Se eu não respondo, o meu namorado, que ele também faz parte da minha equipe, ele responde. A gente sempre está respondendo ali. O pessoal pode me chamar. E gratidão também, foi maravilhoso. O pessoal tá mandando aqui parabéns. Maravilhosa, eu tive uma grande transformação aí também com a Lu. Indico, né? Falou em relacionamento, eu já jogo para a Lu, tanto solteiro quanto casado, né? Realmente abre a caixinha do conhecimento para essa área, né? Que é uma área que a gente precisa trabalhar muito mesmo, por questão que nem tu viu, né? Que vem de família e tabus e crenças e tal, né? E é uma crença bem limitante, a grande maioria ainda tem. Mas então tá, Lu, a gente poderia ficar aqui horas e horas, né? Porque é uma que gosta de conversar. Mas então tá, gratidão. É verdade. Beijo grande para todo mundo que estava por aqui, gente. Amanhã a gente vem com uma live com perguntas que o pessoal colocou lá. Então, quem tiver perguntas na área do emagrecimento, pode colocar ali no direct para mim também, ali, Fit Coach Miladec. E a gente volta amanhã às 8h15. Beijo grande, Lu. Tchau, tchau. Beijo, amém. Até Tchau. mais. Beijo. Até mais.